segundo momento com a disciplina de Filosofia 2. Nesse segundo momento, nós vamos desenvolver um pouco melhor aquilo que estávamos começando a trabalhar no encontro anterior, no momento anterior, quando frisamos mais em torno de Platão, e agora vamos começando a observar esse desenvolvimento na própria história da filosofia moderna, já com o que seria chamado de racionalismo, uma das escolas que estamos solicitando que desenvolvam o argumento da nossa primeira atividade. Esse racionalismo envolve já o pensamento platônico de Platão, que desenvolvemos um pouco ao longo do nosso encontro anterior, e também um pouco do pensamento de Aristóteles, que é um discípulo de Platão. Aristóteles, ele via com um pouco mais de profundidade à vida própria do ser humano, enquanto Platão estava muito preocupado naqueles elementos idealistas, o Platão acaba focando que os sujeitos também têm alguma forma de relevância. Essa alguma forma de relevância é descrita por por Aristóteles, desculpe, entre outros formatos, porque ele vai identificar um método de valorização da lógica. Nesse método, por exemplo, ele separa o que seria uma vida instintiva dos homens, relacionado aos sentidos, e inclusive a memória também, há uma relação entre sentidos e memória, do que seria uma vida qualificada a partir do momento em que essa experiência não apenas se aplaca com a visão e a memória numa experiência, mas se relaciona como um aprendizado. Passa pela audição, porque passa pela linguagem. O logos é visto como uma linguagem. O aprendizado envolve a linguagem. O homem, naturalmente, instintivamente, estaria guiado pelos sentidos. Há uma ampliação, uma melhora dessa condição quando usa a visão e recorre à memória para auxiliá-lo. Aí fundamenta-se a experiência. Porém, essa experiência ainda seria ao modelo daquilo que Platão tinha dito dos marinheiros que querem tomar o barco, sendo eles apenas experientes, acostumaram a ver e possuem memória. A qualificação da vida estaria associada a este aprendizado que é pegar essa experiência e aprender a ouvir usando essa experiência. Aprender a raciocinar, a desenvolver-se a partir daquilo que foi aprendido. E segundo Aristóteles, quando se relaciona isto que foi aprendido com conhecimentos que são universais, aí se teria o último ponto, que é a arte ou a tecné, que daria a nossa técnica. Desenvolver uma técnica é conseguir aprender e relacionar esse aprendizado com leis que são leis constantes, leis universais. Então você sai apenas da pura sensação dos sentidos, desenvolve esses sentidos com uma relação com a memória, adquirindo experiência, desenvolve essa experiência com o uso da audição e, portanto, da lógica, desenvolvendo o aprendizado, e desenvolve esse aprendizado a partir da relação com os universais, as leis universais. A partir dessa compreensão de uma sequência de movimentos, a modernidade vai se desenvolver com Descartes, um grande representante, relacionando essa ideia do universal, idealizado por Platão, e de um método aristotélico, uma sequência de pensamento que desenvolve uma lógica aristotélica. E aí nós vamos usar alguns trechos também do Descartes para compreendermos como é que se desenvolve isto a que ele chama, aqui se chama no momento, de racionalismo, uma história, uma filosofia racional.
Era preciso, portanto, que uma vez na vida fossem postas abaixo todas as coisas, todas as opiniões que até então confiara, recomeçando dos primeiros fundamentos, se desejasse estabelecer em algum momento algo firme e permanente. A isso nós chamamos de dúvida hiperbólica do Descartes. Duvidar de tudo até que se encontre um aspecto que não gera dúvida alguma. E segue Descartes. Ora, para isso não será necessário mostrar que todas elas são falsas, o que talvez nunca pudesse conseguir. Mas porque a razão já me persuade de que é preciso coibir o assentimento, de modo não menos cuidadoso, tanto as coisas que não são de todo certas e fora de dúvida, quanto as que são manifestadamente falsas, bastará que encontre em cada uma alguma razão de duvidar para que as rejeite todas. Isso Descartes vai utilizar, por exemplo, para dizer que naquele processo aristotélico que tínhamos falado um pouco antes, de que entre os sentidos a visão é o mais tênue, é o mais inadequado, é o mais iniciante, de acordo com ele Aristóteles, no caso, o Descartes vai dizer: eu já vi alguma coisa que era uma ilusão de ótica? Se eu já vi algo que me iludiu na visão, basta que encontre uma para que rejeite todas. Então, se em algum momento eu já duvidei da minha visão, devo duvidar em todos os momentos. Igualmente, poderíamos dizer para os demais sentidos na sequência, inclusive aquele que o Aristóteles vai colocar em mais alta eh, equiparação, a audição, que envolve a lógica, mas o Descartes vai dizer também: eu posso já ter ouvido coisas que não aconteciam na verdade, e como eu já ouvi coisas que não aconteciam na verdade, a minha audição também não é digna de confiança. A ela também eu devo incluir nessa noção de rejeitar tudo aquilo de que eu já tive algum momento de dúvida. E aí ele vai chegar à compreensão mais ampla de que eu já sonhei, e enquanto eu sonhava, eu acreditava que o meu sonho era verdade. Logo, eu devo colocar em dúvida todas as coisas que eu acredito serem verdade. Por isso, hiperbólica. Por isso, dúvida ao exagero. Né? Se eu já sonhei e acreditei ser verdade o meu sonho, nada impede que agora esteja eu também sonhando. Segue Descartes, não saberei, portanto, também qual o requisito para ficar certo de alguma coisa. Com efeito, nesse primeiro conhecimento, nada há senão uma percepção clara e distinta do que afirmo. Isto não seria seguramente suficiente para me tornar certo da verdade da coisa, se jamais fosse falso. E, por conseguinte, parece-me que já posso estabelecer como regra geral: é verdadeiro tudo o que percebo muito clara e muito distintamente. Ou seja, é falso tudo que eu tenha algum tipo de dúvida, é verdadeiro aquilo que for claro e distinto, ou seja, que não me permitir gerar dúvida alguma. A isso nós chamamos de ponto de Arquimedes. Se tiver um ponto fixo, Arquimedes dizia, é possível fazer uma alavanca e mover o mundo. Descartes dirá, se tiver um ponto fixo, as demais verdades serão possíveis de serem compreendidas. Eu coloco em dúvida tudo até encontrar um ponto que seja indubitável. Segue Descartes. Na medida em que essas coisas são somente modos de pensar, não reconheço nenhuma desigualdade entre elas, já que todas parecem proceder de mim pelo mesmo modo, na medida, porém, em que uma ideia representa uma coisa, outra coisa, é patente que são muito diversas umas das outras. Pois não há dúvida de que as que mostram substâncias são algo mais e contêm, por assim dizer, mais realidade objetiva.
isto é, participam por representação de mais graus de ser ou de perfeição do que as que só representam modos ou acidentes. Aquilo que me diz mais claramente quem eu sou tem mais realidade objetiva do que aquilo que é meramente acidental. Então, por exemplo, que hoje eu esteja com a barba por fazer é algo acidental, diz muito menos sobre mim do que coisas que mantêm-se constantemente ao longo da minha existência. Essas coisas que se mantêm constantemente ao longo da minha existência, estas sim, é possível que eu diga que possuem maior realidade do que aquelas que são variáveis. Que eu esteja usando um óculos X e não um óculos Y, tem menos realidade ou é mais acidental do que, por exemplo, que eu esteja dando aula de filosofia, uma vez que a minha formação em filosofia está mais presente em mim do que propriamente a presença de um óculos ou de um fone de ouvido ou de outra coisa qualquer, meramente acidental. Descartes vai questionar essas coisas que possuem menos realidade para poder limpar a ponto de chegar a algo que fosse indiscutível. Esse algo indiscutível, antes mesmo da ideia de Deus, como era constante durante a Idade Média, ele alcança com o cogito ergo sum, penso logo sou, que é a frase típica do Descartes, mais repetida, mais reproduzida do Descartes, que significa eu posso duvidar de todas as coisas, mas há algo que é indubitável. Eu posso duvidar do meu óculos, eu posso duvidar do meu fone, posso duvidar da minha barba, mas eu não posso duvidar de que estou duvidando. A dúvida tem mais realidade objetiva do que todos estes outros acidentes. Eu posso, inclusive, duvidar de que sou um professor de filosofia, mas se eu duvidar de todas essas coisas, o que eu estarei fazendo é duvidando. A maior realidade objetiva de todas é a da própria dúvida. Descartes chega, então, a um ponto, que é o da dúvida. Mas isso não resolve o restante das coisas. Para resolver o restante das coisas, ele vai retornar a uma ideia típica do pensamento medieval. E seguimos com ele. A ideia de Deus permanece a única em que se deve considerar se há algo que não pode provir de mim. Entendo pelo nome de Deus certa substância infinita, independente, eterna, imutável, sumamente inteligente e sumamente poderosa, e pela qual eu mesmo fui criado, e tudo mais existente, se existe alguma outra coisa, todas essas coisas são tais que, quanto mais cuidadosamente lhes presto atenção, tanto menos parece que elas possam provir somente de mim. Por isso, do que foi dito, deve-se concluir que Deus existe necessariamente. A existência de Deus é necessária para o Descartes porque ele vai dizer que a realidade objetiva da dúvida que existe não pode gerar uma realidade objetiva maior do que ela própria. Se a substância de Deus é infinita, independente, eterna e imutável, ela não poderia ser gerada por uma dúvida que tem realidade objetiva, mas cuja realidade objetiva é inferior à da própria ideia de Deus. Se Deus é uma ideia superior, então Deus é que deve existir antes da própria existência da dúvida. Descartes prova a existência da dúvida antes de provar a existência de Deus, e isso é um ponto fundamental da filosofia cartesiana. Mas logo depois, ele volta para provar também a existência de Deus. Porque Deus é aquilo que garantiria todas as demais coisas para Descartes. O ponto de Arquimedes do Descartes é a dúvida.
Mas quem move de fato o mundo, a alavanca que permite ao movimento de todas as outras coisas, já não é mais a dúvida, é Deus. E retornando a ele, e assim, desculpe, vejo plenamente que a certeza e a verdade de toda ciência dependem unicamente do conhecimento do verdadeiro Deus. De tal maneira que antes de o conhecer, não pude saber perfeitamente nada sobre ele, mesmo sobre ele mesmo e outras coisas intelectuais, mas também sobre toda essa natureza corporal que é objeto da matemática pura. Podem ser por mim completamente conhecidas e certas. A grande ideia cartesiana é então retornar a Deus, para que Deus possa ser, a partir dele, aquilo que desenvolve todos os outros elementos. Aqui nós apresentamos uma simples síntese que vai rememorando alguns dos elementos do Descartes, como essa dúvida, como método, como as verdades. É claro que não temos como aprofundar totalmente no conteúdo do cartesiano, mas deixamos para o fórum da disciplina, caso surjam dúvidas, que vocês se manifestem por lá. E, obviamente, a leitura dos clássicos é sempre muito bem-vinda. Aqueles que tiverem oportunidade de ampliar o que estamos fazendo nesse breve resumo com a leitura dos clássicos, será muito agradável, muito desejoso. Esse último trecho, nós trazemos um comentário a respeito do Descartes, apenas para instigar alguns elementos, principalmente essa noção de que o que precisamos fazer dentro dos nossos desenvolvimentos acadêmicos é essa noção de perguntar muito mais do que responder. Dar as respostas certas é fundamental, mas saber fazer as perguntas certas é ainda mais. Filosoficamente falando, ao menos, a pergunta é o fundamental. Fechamos por aqui mais esse encontro. Um grande abraço e até o próximo.